Bom, um dos melhores filmes lá de 2017 foi Hereditário, que pra mim é tiro, porrada e bomba, mas já chego aqui com a polêmica, que eu acho que esse Midsommar aqui é só bomba. Discutiremos. Após Dani sofrer um grande trauma, ela decide viajar com seu namorado e os amigos dele para a Suécia, para um festival folclórico. Lá ela tenta se reconciliar com seu namorado e com ela mesma, só que no meio do caminho as coisas dão errado e essa turminha começa a armar a maior confusão. Ou melhor, o chá que eles tomam talvez gere uma certa confusão. O chá de bolo deles. Chá de bolo, aquele que sua avó fazia, só que talvez um pouquinho mais forte. Vai ter tiro, porrada e bomba nesse canal aqui hoje, tá? Porque hoje é o dia que esse mar abre e as águas se dividem. Porque eu gostei bastante do filme e o Natan o quê? Não gostou, nem o Natan e boa parte da galera que já assistiu aqui, teve muita gente que não gostou do filme. Mas hoje eu serei o patinho feio e falarei bem desse filme aqui, vou defendê-lo aqui. Mas enfim, antes da gente começar a falar do filme, vamos falar um pouco do Ari Aster, esse diretor aí que vem dando o que falar, as pessoas vêm citando ele bastante quando o assunto é filme de terror. E eu já fiquei bem impressionado. O primeiro contato que eu tive com ele foi quando eu assisti Hereditário. Eu falei, porra, fiquei impactadíssimo. Eu falei, mas que filme é esse? Quem é esse cara? E eu fui pesquisar um pouco mais sobre ele. Ele tem vários curtas-metragens, mas eu assisti um, que é o mais famoso de todos, que é aquele... The Strange Things About the Johnsons. As paradas estranhas dos Johnsons. As paradas estranhas dos Johnsons. E é um filme bastante ousado, porque é um curta-metragem homoafetivo, que é uma relação possessiva entre pai e filho. O filho tem uma relação de amor pelo pai. Um complexo de Édipo. E o pai tem medo de assumir isso, e a família guarda esse segredo. Ou seja, é um filme meio cabuloso, assim. E eu falei, já cara, puxa bastante até por algum dos temas que ele costuma desenvolver, né? Exatamente. Pelo menos esses filmes que a gente viu até agora. Todos os filmes têm um pouco do drama, um pouco não, ou bastante o drama de família, né? No Midsommar isso é menor, é um pano de fundo, assim, mas é um elemento motriz para que a personagem protagonista tenha suas angústias. Embora eu diria que aquele grupo ali, aquele ritual que eles estão fazendo é como se fosse uma grande família. Esse grupo de amigos estabelece uma grande família que é meio que desestruturada por essa outra família que eles encontram. Enfim, isso é papo pra daqui a pouquinho. Eu acho que o Ari Aster deve ter passado por alguns traumas na vida dele, porque os temas que ele aborda e a forma como ele aborda esses temas são bastante densos, pesados. Inclusive, você falando de trauma, outro tema que é bastante presente, pelo menos nesses filmes dele, é o luto. Tanto é que quando a gente fez o vídeo do Hereditário, vocês podem conferir aqui na cartelinha, a gente fez um vídeo explicando, a gente teve uma interpretação que extrapolava aquele negócio só sobrenatural e aliava um pouco com aquela coisa da personagem meio que ser incapaz de se lidar com o luto, então a gente via meio que várias fases dela tentando lidar com o luto. Eu acho que nesse Midsommar a gente vê meio que um escape, né? Ela tenta fugir da realidade dela pra tentar ver se ela consegue vingar na vida, né? Vingar, inclusive, acho que é uma palavra importante. Sim. E eu acho que todo esse sentimento que esses personagens guardam em Hereditário, essa personagem, ela por si só, solta todos eles, expurga todos eles. O que era só de maneira bastante naquele final do Hereditário aqui, o filme é uma catarse o tempo inteiro. O filme é uma catarse o tempo inteiro, é um filme bastante extremado. Bom, mas só antes da gente falar de Midsommar, eu queria falar algo que eu falei no vídeo anterior, que Hereditário será o exorcista da nossa época. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos quem estuda cinema vai ver aí o Hereditário como um ponto forte, aí, um ponto de virada no gênero de terror e horror. Eu acho que sim, eu boto fé nisso. Então tá certo. Mas, agora, falando de Midsommar, pra você aí que gosta de filmes de terror, a gente já dá aquele aviso que esse não é um filme de terror convencional, repleto de jumpscare. É um filme muito centrado no drama dos personagens. E até a gente estava discutindo antes de gravar sobre essa questão de ser terror, se não é, se é um filme de horror. Eu acho que ele cabe bastante, né? Porque a gente falou de várias palavras aí, traumas, extremado. Eu acho que uma das grandes funções do horror é justamente externalizar, às vezes de uma forma estereotipada, catártica, coisas que são muito presentes na nossa realidade que a gente só internaliza. E aí a gente tem um escape pro sobrenatural, um escape para uma violência que a gente não entende. E eu acho que, se for nesse sentido, eu acho que o Midsommar cabe até melhor que o Hereditário, de certa forma. Se a gente fosse ver de outra forma, também poderia ser um grande drama bastante extremado, com algumas cenas de violência em alto grau, assim, cenas de violência forte. Bom, mas aí posso já começar a falar do Manda ver. Porque assim, eu acho que o Ari Aster, isso já era presente no Hereditário, não sei se é o caso do curto que eu não assisti, é um diretor que ele tem uma boa direção, você vê que ele tem aquela coisa que ele tem a proposta, né, de fazer um terror ao céu aberto, com o sol e tudo mais, que é muito bonito de fato. Mas uma coisa que é muito presente nesses dois filmes é uma persistência que ele tem com símbolos, ou metáforas, alegorias que ele quer criar.
E eu acho que no Hereditário era uma coisa um pouco mais sutil. Eu divido isso em duas frentes, né? Uma frente mais estética, uma frente mais temática. Eu queria começar falando sobre a estética, que você falou que tem quadros muito bonitos e tudo mais, que muitas vezes eu acho que combinam para agregar um sentimento, uma simbologia da relação dos personagens. Por exemplo, você vê que no começo do filme esse namorado e essa namorada, muitas vezes eles não conversam no mesmo quadro. Todas as vezes que eles vão conversar, eles estão separados em planos diferentes, ou às vezes um personagem conversa com um reflexo do outro que a gente vê no espelho. Então você vê que esteticamente ele está expondo essa separação que vai ser presente pro resto do filme. Mas em muitos outros momentos eu sinto que tem umas cenas ali que ele faz umas pirotecnias de botar a câmera de ponta cabeça. Cara, eu acho aquilo maravilhoso. Aí ele vai com a câmera andando dentro da janela e faz uma transição. Eu viajei com ele. Eu acho que assim, eu entendo que tem uma questão de desconforto e tudo mais, mas eu acho que muitas vezes algumas dessas cenas, por ele ficar muito tempo, por exemplo, nessa janela que vai passar e vai entrar num outro espaço, eu acho que ele dá muito valor para esses momentos que de fato não tem. Não, eu viajei com ele, eu entrei na onda daquelas cenas lindíssimas, eu fui viajando com aquela câmera, aquela pirotecnia toda. Eu acho que é too much, entendeu? Eu acho que é a mesma coisa que eu falei da Favorita lá com o Yorgos Lanthimos, que eu acho que assim, pra que tanto olho de peixe, pra que tanta câmera virando e, sabe, um pouco de menos, acho que a confusão seria melhor. É porque assim, né, eu acho que eu já falei isso no canal, mas eu, quando eu estudava audiovisual, eu queria ser diretor de fotografia. Claro que tem alguns filmes que eu até já critiquei aqui, que eles são só bonitos e... Enfim, a estética não diz muita coisa, né? Mas esse filme eu acho que ela faz parte de todo desse contexto meio lúdico e meio viajado que esses personagens têm mais pra frente. Então quando eu vi aqueles planos bem iluminados, aquela câmera viajando, aquilo me conquistou e eu entrei naquela dança ali. Os planos que eu acho que são mais interessantes pra mim são esses planos abertos que você vê vários personagens no campo como se fossem figuras anônimas ali. Eu acho que tem essa questão do onírico, mas sei lá, acho que esse fluxo mais alongado, muitas vezes acabava tirando o suspense que eu acho que era muito forte no Hereditário, que ele tinha a concisão dos planos. Lá nos Estados Unidos, não sei se você sabe, mas estreou a versão do diretor que tem 4 horas, tá? Deus me livre. É aquela palavrinha, decupagem. A quantidade e duração de planos dito o ritmo da narrativa. Bom, talvez uma coisa que tenha me decepcionado um pouco, que eu não tenha gostado tanto, seja um filme um tanto previsível, né? E eu falo isso baseado na própria filmografia do Ari Aster, dos 2 outros filmes que eu havia assistido dele, não dos filmes de terror como um todo, tá? Porque eu achei um filme bastante previsível, é aquela historinha lá que tem um começo, meio e fim, ele não esconde nada, ele já diz exatamente o que vai acontecer. Não que isso seja um grande problema, mas como ele já tinha feito, por exemplo, no Hereditário, aquela personagem que a gente esperava que fosse acompanhar e depois de repente... Exatamente, tem uma virada muito grande com ela e acontece algo que a gente não imaginava. E nessa história, e nesse curta-metragem dele, desse amor do filho com o pai, a gente não sabe onde muito bem vai dar. Eu esperava que esse filme também fosse me trazer esse tipo de narrativa, essa coisa um pouco mais surpreendente, e não trouxe. O fato Mas também não me incomoda. O diretor, ele pode mudar, né? Eu acho que claro. Assim, a gente tem aquela questão de jornada de herói, que tem, sei lá, filmes de terror, filmes de aventura e tudo mais. Você tem um escolhido que de alguma forma vai ter uma influência lá na frente. Eu acho que o interessante é você ver como que esse herói vai chegar naquele ponto que às vezes a gente até sabe. Então, apesar de eu não gostar do filme, eu discordo um pouco desse ponto de vista. Eu acho que, não me incomoda isso, porque eu acho que a forma como ela vai lidar com essa personagem, apesar de eu não gostar da conclusão, eu acho que é um pouco inesperado, assim. Então, eu acho que, não sei, eu talvez acho que você estaria imprimindo uma expectativa do que você queria que o filme fosse. Sim, não, só porque ele já fez esse tipo de coisa, mas pode é uma coisa Mas aí, voltando para essa questão dos símbolos, mais uma vez, a gente falou da parte da estética, eu queria ir agora um pouco para a temática. Mais uma vez, eu acho que em alguns momentos ele funciona. Por exemplo, essa coisa que eu tava falando desse festival, dessas pessoas ali serem como se fosse uma família. E como você vê que essa família de amigos, ela entra ali e justamente o festival que supostamente deveria unir essas pessoas desestabiliza todas as relações que eles têm. Porque eu acho que é muito louco, né? Porque apesar da gente ver que os personagens ficam, acho que só uma semana ali, você vê que o tempo que eles ficam ali é como se fosse uma representação do ciclo de uma vida, de uma sociedade, de uma família, de um amigo. Porque assim, você vê que uns dão a vida para que novas vidas sejam geradas. Você vê que até mesmo na relação desses personagens, um personagem vai lá e trai uma outra, um personagem tem um certo desentendimento, um personagem se afasta porque tem um crush. Então você vê que tem vários pontos que mostram o percurso de uma vida que estão inseridos dentro desse festival que celebra a vida. Então acho que, enfim, pode ser uma piração minha, mas eu acho que tem alguns símbolos que você vê, algumas alegorias que esse festival representaria, como em vez de ser uma coisa micro, ser uma coisa mais macro, que eu acho que são muito positivas. Mas por outro lado, acho que o Ari Aster ele começa a enfiar um monte de outros símbolos, como por exemplo um urso, uma criança desfigurada, o trauma com a família ali que não tem um respaldo depois, sei lá, quadros medievais com pinturas representando certas coisas, vários símbolos ali, riscos, que a câmera ali fica
longos segundos, porque você falou, né, que é um tom mais alongado que o filme tem, que parece que justamente por esse tempo que a gente investe olhando isso tudo, existe um significado maior por trás disso tudo. E que assim, eu até suponho que exista, se a gente for procurar alguma coisa na cultura sueca, nas culturas escandinavas, só que assim, até mesmo comparando com o Hereditário, eu acho que lá também tinha símbolos. Por exemplo, no nosso vídeo a gente comentou muito sobre a Casa de Bonecos, que tinha um significado além da parte narrativa. Só que todos esses símbolos, no Hereditário, eu acho que eles estavam à mercê da narrativa. E não estava se destacando ou tendo muito tempo de tela a mais do que era necessário. E aqui eu acho que esses símbolos eles esbarram ali aqui, e eu acho que quando a gente chega no final, a gente não é recompensado pelo tempo que a gente investiu dando valor a todos eles. Bom, eu não concordo muito, eu acho que esses símbolos eles ajudam a criar a atmosfera daquela vila tão diferente de toda a cultura daqueles personagens que estão adentrando ali. Eu acho que eles ajudam a criar um tom de mistério também. Como você mesmo citou no Hereditário, esses símbolos eles estão presentes, por mais que eles sejam a quantidade de símbolos que aparece, o tempo de câmera deles, por mais que seja menor, eu não sei o que significa exatamente aqueles símbolos e pra mim eles ajudaram a criar uma camada a mais também e não me incomodaram no filme. É que a questão eu acho que no Hereditário eles são secundários, como você disse, eles estão ali numa periferia do filme. Nesse filme aqui, parece que assim, o urso que volta lá na frente, que a gente precisa entender o que é essa veste ali que acontece, cara, eu acho ou essa criança desfigurada que, sei lá, aparece pontualmente no filme e tem um significado ali, ela está... Coisa que no Hereditário eu acho que ela tava só... Mas eu acho que todos, exceto o urso no final, porque eu acho que... Mas no urso eu nem questiono mais, porque o filme tá num grau tão alto ali, que tá tudo acontecendo, tá tudo tão extremo, que eu nem parei pra me questionar qual era a presença dele. Mas a questão, por exemplo, dessa criança desfigurada, ele explica ali mais ou menos qual era a função dela dentro da vila. E ela é questionada por um dos personagens e eu acho que isso não fica uma ponta solta dentro do filme. Não, a questão não é ser uma ponta solta. Até porque o urso eu também não acho que é uma ponta solta. Ele começa ali e volta ali no final. O que eu acho é que existe uma simbologia que ele quer criar em torno dessas figuras que se destaca da narrativa, coisa que no Hereditário acho que ele caminhava junto, entendeu? Sim, mas eu não acho que talvez se ele fosse querer explicar também, o filme ficaria muito burocrático, chato. Eu não queria que ele quisesse explicar, não é que eu quero também alguma coisa, mas acho que assim, é uma questão de foco, de investimento naquele porque assim, ficar 1, 2, 10, 30 segundos numa mesma imagem, você dá valores diferentes. Eu acho que é uma questão, mais uma vez, de, quando eu falei lá, too much, eu acho que assim, uma concisão, uma decupagem maior traria um senso de urgência muito, até mesmo para a narrativa, quanto também para os próprios símbolos, muito mais enervante, sei lá, alguma coisa assim. Não acho. Só queria dizer que não acho. Um outro ponto que eu acho bastante positivo é o grau de tensão gradual que ele vai trazendo ao longo do filme, porque a gente já tinha uma expectativa de uma cena anterior, uma hora que eles estão almoçando e a cena do almoço termina numa cena uma cena gráfica fortíssima, uma das mais fortes do filme. Então, assim, ele cria esse jogo e ele faz isso muito bem. Ele cria uma expectativa que a gente, teoricamente, vai ser cumprida mais uma vez lá na frente, mas aí não é, e a gente fica, de fato, tomou uma rasteira. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo integralmente com você, se não fosse, que nem eu disse, esse exagero estético, esse exagero de símbolos, que muitas vezes a gente está nesse ritmo crescente, aí ele pra gente focar alguma coisa nada a ver, que supostamente tem um significado maior, e eu acho que esses momentos que me cansam um pouquinho. Mas enfim... O filme não me cansou e é um filme longo, que é um filme de 2 horas e 25 minutos e eu não senti passar. O que me incomoda mais nesse filme de fato tem a ver com o final do filme, e aqui fica um aviso de spoilers, porque a gente vai deixar um pouco a nossa interpretação aqui. Eu nem conversei com ele, eu acho que ele deve ter, não sei se ele tem uma outra interpretação do filme. Bom, partindo dessa premissa aí que eu falei, de todos ali serem quase que parte de uma mesma família, e digo mais, quase de um mesmo corpo, né? Porque você vai ver... Quando tem aquele personagem que cai do precipício, todo mundo sofre junto. Quando tem um personagem transando ali da vila, todo mundo geme junto. Quando tem os caras pegando fogo, todo mundo agoniza junto. Então é como se tudo aquilo ali fosse parte de um mesmo corpo. Se a gente pensar nesse protagonismo dessa personagem, dessas viagens meio psicodélicas, e desse trauma que ela vem carregando e teoricamente ela quer resolver nessa viagem, nesse escape que ela está tendo da realidade dela, não seria muito doido imaginar que talvez toda essa coisa que ela tá vivendo ali não fosse uma projeção da cabeça dela. Talvez. E isso era uma coisa que a gente já havia dito no Hereditário também, né? Essa coisa da projeção da personagem, dela não saber lidar com o luto. E mais uma vez a gente fica nessa dubiedade
se de fato isso ocorreu ou não. Exatamente, eu acho que aqui é mais intenso, né? Como a gente diz, que é o tempo inteiro catártico, né? Então é como se fosse uma projeção que ela criasse aí pra meio que se vingar desse namorado abusivo dela. E aí eu acho que, de fato, por isso que tudo reage ao corpo dela, por isso que todos os estímulos são extremamente sentidos por ela. Então, como a gente está acompanhando esse percurso, essa jornada dessa protagonista, do ponto de vista dela, das coisas que ela tá vendo, a gente acaba simpatizando com ela, né? Até porque o namorado é um escroto com ela em vários momentos do filme. E aí, pra mim, que começa o incômodo que eu tenho com o filme, porque o final do filme é justamente ela consegue efetuar a vingança dela, fica ela sorrindo ali, rindo, chorando e tudo mais, com um bando de gente gritando atrás, como se ela fosse uma rainha dos loucos ali atrás. No final, o cara que era o abusivo acaba meio que se tornando a vítima daquela história. A gente acaba tendo dó, enfim, do moço ali. E pra mim, fica aquela coisa, né, da gente taxar a mulher como louca. Enfim, em vários momentos do filme, inclusive, personagens dizem que a família dela é louca, que ela tem problemas de bipolaridade. E aí, no final de todo esse percurso, pra mim fica a impressão de que se justifica o fato desse namorado ter sido escrotão e meio que não ligar muito pra ela, porque afinal ela era louca, não entendia muito bem as coisas que estavam acontecendo da realidade. Então... Olha, eu acho que dá pra gente ter essa leitura. Não sei, eu até isso me passou pela minha cabeça por um tempo, mas eu acho que aquela não é uma externalização ligada necessariamente ao namorado, mas em relação à vida dela inteira, assim, porque ela viveu em função da irmã, que tinha vários problemas, aí depois ela perdeu os pais, e enfim, aí depois ela vai pra essa viagem, ela começa a achar tudo muito estranho e as coisas começam a acontecer com ela. Eu concordo, mas aí é que eu não sei se a gente precisa centrar tudo com relação a esse namorado. Eu acho que sim, cara, porque até mesmo por conta da questão de como o filme foca esse ato final. Quem que é que tá lá vestido do urso, do maldito urso? É o namorado, é ele que tá centrado naquele templozinho ali. Então, pra mim, o foco de toda a raiva, apesar de ter os outros ali que fazem parte daquele sacrifício, é com relação a ele. E os dois estão centralizados no quadro, como se ela fosse a dona daqueles caras loucos ali e ele dos caras que estão ali. Então, pra mim, é muito esse confronto, assim, sabe? Não, mas, de fato, eu concordo que o filme possa ter essa leitura, mas uma questão que eu pensei bastante é como se esse namorado, no final, quando ele queimasse, ele fosse o último elemento que fizesse parte daquela vida dela, que como se ele estivesse fechando um ciclo. Como se depois dele, tudo aquilo que veio antes sumisse. Os amigos dele, a família dela e ele propriamente dito, né? Você vê que tanto na expressão dela parece que é um alívio, uma tristeza por ela estar perdendo tudo aquilo, mas ao mesmo tempo uma incerteza de não saber o que vem depois. Né? A gente não sabe se ela vai ficar de fato, se aquilo é verdade, se aquilo não é. Ou se vai voltar o ciclo de novo. Se ela vai viver naquela vila, se ela ficou doida ou se ela não ficou. Então eu acho que o filme tem várias outras camadas que não fica só restrita a essa de achar que é uma mulher louca que está se vingando de um namorado que no final do filme virou vítima ao invés de ser o vilão. É bacana você comentar isso, porque eu não tinha pensado muito nesse aspecto, e obviamente a interpretação que eu dei, ele vai meio que contaminar a forma como eu vou ver, até mesmo o que você comentou, porque de certa forma nessa visão, nessa alegoria que você acabou de comentar, ela ainda continua sendo louca, pensando que todas aquelas personagens... louca, mas se não ser assim, todos aqueles personagens daquela vila são loucos também. Não, então, pra mim, nessa interpretação que eu tive, teoricamente, nenhum desses personagens, essa vila não existe, entendeu? É como se tudo fosse uma projeção da cabeça dela pra meio que se vingar desse cara. Então é por isso que existe essa virada do protagonista, essa virada de quem a gente torce. Enfim, mas eu posso relativizar um pouco mais agora que você me disse isso. A única coisa que eu queria dizer pra encerrar esse vídeo é sobre essa leitura social, que aí, sei lá, você pode vir em comentar e falar que eu tô sendo lacrador ou chato falando sobre esse ponto de vista. Não tô dizendo pra você, tô dizendo alguém que vai aparecer, porque provavelmente vai aparecer. O que eu queria dizer é que, às vezes, tem coisas que a gente questiona num filme, por exemplo, a gente falou no Tarantino, que às vezes existia uma objetificação da mulher e tudo mais. Isso no elemento narrativo, mas a gente, conversando, vocês podem inclusive ver o vídeo aqui na cartela, a gente encontrou um sentido maior, uma motivação maior pra tudo isso. Nesse filme aqui, por que me incomoda? Teoricamente, existe essa narrativa primeira, que a gente comentou antes da parte dos spoilers, e a motivação maior, segundo essa minha interpretação, seria justamente essa vingança que ela teria. E aí, essa motivação seria uma motivação misógina. E por isso que me incomoda, entendeu? Parece que a coisa que seria justificar um problema que existiria, como por exemplo a objetificação da mulher no filme Tarantino, aqui é o problema pontual da coisa. Não sei se ficou confuso. Não, acho que eu entendi. Eu não concordo com você muito, mas eu acho que essa não é um ponto de vista absurdo, assim. Eu acho que dá pra gente ter essa interpretação também.
mas não é a interpretação que eu tenho, mas eu concordo e eu respeito ela. Eu acho que ela faz sentido. Então no final acabou tiro, porrada e bomba, acabou em amor. A questão é que eu gosto bastante do filme, o Natan não gosta do filme, mas, por favor, se vocês puderem, tenham essa experiência e ainda mais no cinema, porque eu acho que vale a pena. E a gente, que é a nossa geração que gosta de explicar tudo, a gente também gosta de explicar tudo. Se vocês tiverem aí referências escandinavas e urso... Sim, por favor. Porque eu tô com problema com o bicho, né? No nós era o coelho. Aqui, do outro, agora aqui é o urso. Então, expliquem aí o que é o urso, expliquem o que é assim. Vocês podem pirar, mas ainda eu acho que ele tá extra filme e o filme deveria se fechar em primeiro lugar consigo mesmo para depois a gente buscar coisas externas. Então é isso, gente. Que completassem ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouco longo talvez. Acho que vai ficar longo. E é isso, até a próxima, até o próximo filme de terror, enfim, está chegando a mostra, é isso que eu queria dizer, esse momento especialíssimo do ano que a gente tanto ama. É isso, muito obrigado e até a próxima.